Eu saúdo e bendigo vocês essa noite. Aqui é a Mônica de Marcos, a profeta Mônica de Marcos. Nessa noite, no dia de ontem, o Senhor me deu, em dezembro de 2018, uma profecia sobre o ataque da Rússia, que está pronto para atacar Israel. Rússia atacará Israel. E é bem perto, bem próximo o ataque. Eu tive uma visão, eu estava orando. De repente, eu vi ao lado de fora de uma casa um cachorro muito grande, muito robusto. A sua cabeça era imensa e seu corpo imenso. E o cachorro era muito colorido. E eu olhei o cachorro e vi os olhos deles azuis. E quando eu vi o rosto era o presidente da Rússia. Estava escondido para poder, preparando-se. Estava em forma de ataque. Estava em forma para atacar. Então ele estava pronto para atacar Israel e poder cometer seus pensamentos que têm maus para Israel. E tudo isso, o Senhor me deu uma palavra dizendo que vem um ataque iminente contra Israel. E ele me disse para falar ao povo de Israel: fala e diga essas palavras que eu estou te dando. Clamem vocês pelo meu povo Israel. E diga que Rússia atacará com seus aliados. Atacará Israel. E virá o ataque. Rússia tem muitos aliados. E eles se colocarão uma aliança com os países que vão atacar Israel. E o país que vai atacar Israel é Síria, Irã, Etiópia, Líbia, os turcos, os alemães também, egípcio, Gaza, são países que estão aliados com o presidente da Rússia, Putin, para atacar Israel. Também tem mais dois aliados que estão ocultos, estão em segredo, que Japão e China também estão aliados com Rússia para atacar Israel. E o presidente de Israel sabe. E os ataques serão com armas químicas, diz o Senhor. E os ataques serão com armas químicas, portanto, alerta povo de Deus, Israel. Estamos orando por Israel, mas Israel chama o Senhor para se preparar para essa realidade e volte para o Senhor. Pelos seus pecados, o Senhor entra em juízo com Israel também. Armas químicas usarão. Diz que armas químicas que nunca se usaram, nunca foram usadas. Temos que estar orando pelo povo de Israel. Temos que estar clamando ao Senhor pelo povo de Israel, porque é realidade que vem um ataque. No Salmo 38, diz assim o Salmo 38. Não, me perdoe, é o Salmo 83. Salmo 83 diz assim. Diz a palavra do Senhor: ó Deus,
Não guarde silêncio. Não te cale. Vê aqui que rugem teus inimigos. E os que te aborrecem levantam a cabeça contra o teu povo. Com astúcia consultaram secretamente e entraram em conselho contra teus protegidos. Disseram: venham e destruamos, para que não sejam mais nação e não haja mais memória do nome de Israel. Porque se confabulam com um coração contra ti, fizeram aliança. As tendas dos Edomitas e dos Ismaelitas e os agarenos e Amaleque e os filisteus e os habitantes de Tiro também, o assírio, se juntaram com eles. Servem em braços como Sisana, como Ravim, o arrojo de Xixom, que pereceram, foram feitos como esterco para a terra. Põe seus capitães e já se vê como Seva e a Salmuna, todos os príncipes que disseram: vamos às moradas de Deus. Deus meu, põe como torbelino. Vemos aqui que tudo que Ezequiel, capítulo 38, todo o capítulo 38 e 39, com todos os seus versículos, vemos que todos esses acontecimentos vão acontecer. A Rússia por atacar o povo, a nação santa de Deus, o povo de Israel. Tudo vai acontecer. De antemão, disse o Senhor, por esse servo dele, e determinou todos esses acontecimentos, antecedendo tudo aquilo que vai acontecer contra Israel. E ele disse na sua palavra: bendirei a quem te bendizer, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, diz a palavra do Senhor, em Isaías capítulo 14, versículo 24. Jeová dos exércitos jurou dizendo: certamente se fará da maneira que eu pensei, e eu confirmei como determinei, quebrantarei o sírio em minha terra, no meu monte, seu jugo será fora dele, e a sua carga será tirada do seu ombro. Esse é o conselho que estão acordando sobre toda a terra, e estão com as mãos estendidas sobre todas as nações, porque Jeová dos exércitos determinou, e quem impedirá? A sua mão estendida, quem retrocederá? É tremendo que Deus falar também com a Síria, por estar maquinando e levantando-se contra o povo de Deus. A mão do Senhor não se cortou e o seu poder que não minguou fez essas torres. Prepara-te, povo de Israel, prepara-te, porque vem um ataque iminente da parte da Rússia. Deus me mostrou que os segredos já estão todos organizados, já tem tudo fechado, porque se juntaram, se uniram secretamente, se aliaram, todas essas nações com alianças preparadas para atacar rapidamente Israel, porque o que o Senhor me mostrou em visão foi esse animal que estava preparado para atacar. Preparado para atacar estava esse, para romper, para devorar, para destruir. Nós temos a palavra de Deus que dá esperança e que dá confiança a Israel, e recém podemos ler o que a palavra diz, que o Senhor trairá justiça, e assim como diz a sua palavra,
exatamente tudo o que se cumprirá. Por isso, eu quero te entregar essa palavra profética que o Senhor me deu, para que vocês possam estar advertindo o povo de Israel, nossos irmãos que estão vivendo lá, possam estar ali, possam estar tomando consciência dessa profecia que o Senhor me entregou. Também pode compartilhar para que também os países que sejam aliados com a Rússia. Também há uma profecia em Isaías capítulo 17, do versículo de 1 ao 3, diz assim as profecias sobre Damasco. Damasco deixará de ser cidade, será um montão de ruínas. A cidade de Auret estão desamparadas, embaixadas, se convertirão, dormirão ali, e não haverá quem os espante. E cessará o socorro de Afrã, e o reino de Damasco, e os que ficarem na Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz Jeová dos exércitos. Assim que também deixou essa palavra para o povo amado de Israel. Amamos o povo de Israel. Oramos por ti, Israel, para que a mão do Senhor esteja ali, em todo momento, em todo o lugar. Que Deus esteja guardando nossos irmãos e ao povo de Israel. Oramos pela paz de Israel. E dentro dos teus muros, que o Senhor traga paz, Israel. Te bendizemos, te abençoamos, desde o país da Argentina aqui e do Brasil também te abraçamos e unimos com o povo de Deus. Oramos ao nosso Pai que está nos céus e que também está na terra pelo seu Santo Espírito, e oramos para que muitos anjos estejam acampando ao redor de Israel e protegendo-a de cima e de baixo, e por todos os lados e por todos os lugares, e muros e contramuros de anjos sejam levantados, estejam ao redor de Israel. E em oração nós levantamos clamor diante do Pai que está nos céus, pondo uma vez mais nossos irmãos, a nação de Israel, nas mãos do nosso Deus eterno, Jeová, Deus dos exércitos, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Te abençoe e te guarde, Israel, e desde esse tempo para sempre. Um versículo eu tenho para confirmar essa profecia, se encontra no livro de Ezequiel capítulo 38, de 1 ao 23, e Ezequiel capítulo 39, de 1 ao 29. Toda essa palavra vocês podem estar lendo. Chama o Senhor, o povo de Israel, para que se prepare para esse grande acontecimento. Que se preparem com o coração aberto e se arrependam de seus pecados, como diz a sua palavra. Que o povo cai, que o povo de Deus cai, porque na realidade faltaram aos olhos de Deus. Estão em falta aos olhos de Deus. Portanto, Deus trairá juízo sobre a nação de Israel. Permitirá que seus inimigos as tomem. Mas Deus nunca desamparará seu povo. Sempre o Senhor estará ali, guardando e destruindo todas as armas de seus inimigos. Isaías capítulo 60, versículo 10, diz a sua palavra que estrangeiros edificarão teus muros, seus reis te servirão, porque castigarei e com boa vontade terei misericórdia. Tuas portas de contínuo estarão abertas e não fecharão de dia e de noite.
Disse ela, porque a ti trouxe as riquezas das nações e conduziu as tuas leis, porque as nações e o reino que não te servir perecerá, e todos serão assolados. A glória do Líbano virá a ti sempre, espinhos, juntamente para decorar o lugar do seu santuário. Eu honrarei o lugar dos meus pés e humilharei os filhos que te afligiram, e serão pisados os pés e dos que te escarneceram, e chamarão cidade de Jeová, nação do santo de Israel. Em vez de estar abandonada e aborrecida, farei que seja uma glória eterna, gozo de todos os séculos. E mamarás o leite das nações, o peito dos reis amarás, e conhecerás que eu sou Jeová, Salvador, teu Redentor, teu forte de Jacó. Em vez de bronze trairei ouro, e por ferro prata, e por madeira bronze, em lugar de pedra ferro. Colocarei paz por teu tributo e justiça pelos teus opressores. Nunca mais se ouvirá na tua terra de violência, destruição e quebrantamento em teu território. Senão nos teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Acaso não fui eu quem te livrou de Faraó e de seus exércitos? E outra vez te livrarei, porque teus inimigos cairão diante de ti, serão derribados até o pó, Israel. Me abandonou, Israel, você me abandonou, meus mandamentos. Seguiram outros deuses, pedindo conselhos a homem e não a Deus. Deixa teu orgulho e tua vanglória, diz o Senhor, e busquem-me. Busquem-me a mim. A tua altivez cairá. Teus príncipes fizeram aliança com bruxos e feiticeiros e ofereceram fogos estranhos para a sua própria perdição. Pagarás por tua imundícia, por teus pecados, tu mesmo. Apressa o meu juízo e será sitiada, diz o Senhor. Mas no meio de ti tem um remanescente santo, fiel e verdadeiro. Eu sou Deus zeloso e vingador. E eu humilharei. E hoje eu levanto a minha voz como trombeta para avisar que já chegou a hora para executar a sentença. Levantei para julgar os moradores da terra. Todas as minhas palavras que eu falei por meus profetas se cumprirão. Não ficará sem nenhum ponto de acontecer. Racha teu coração e não teu vestido, diz o Senhor. Por isso tem uma palavra para a Síria. E o Senhor diz assim em Ezequiel capítulo 35, versículo 3. Diz o Senhor Jeová que eu estou contra ti, ó morte, e estenderei minha mão contra ti, e te converterei em deserto, e as tuas cidades serão assoladas, e saberás que eu sou Jeová, porque tiveste inimizade perpétua, entregaste os filhos de Israel ao poder da espada, e o tempo de sua aflição, o tempo extremamente mau, portanto vivo eu, diz o Senhor Jeová, que essa sangue te perseguirá. O sangue de Israel não aborreceste, o sangue te perseguirá e te convertirei em monte, em deserto, em solidão. Cortarei aquele que vai e o que venha. Incharei os montes, seus mortos. No vale